Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É um prazer tê-los aqui nesta noite, para mais uma noite de louvor, de adoração. Nós temos estado muito felizes com os nossos visitantes. Hoje pela manhã, a nossa igreja, eu estou para te dizer que eu acho, olhando assim, que hoje de manhã estava mais cheio do que agora, viu? Estava bem cheinho hoje pela manhã e nós agradecemos a Deus por isso. E pela sua família e por você estar vindo, né, aprender a palavra de Deus aqui. Antes da gente entrar na palavra, eu quero dar 3 anúncios, enquanto você abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. O primeiro deles, eu quero encorajar você, jovem. Obrigado, irmão. Eu quero encorajar você, jovem. E aí vamos botar assim, jovens e adolescentes, no próximo sábado, às 7h30 da noite, você vir aqui na Unijovem. Nós vamos trabalhar juntos, vamos fazer um aulão de escola bíblica dominical aqui, de uma maneira bem dinâmica. Nós vamos estudar 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 em diante, não sei até que momento, talvez o capítulo 4 todo, não sei, mas eu quero encorajar você a estar aqui. Nós vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor e vamos trabalhar juntos nessa palavra. Então você que tem aí de 14 a 35 anos de idade, acho que aí tá bom 35, amém ou não, irmãos? 35 já basta, né? Mas, sei lá, se você quiser vir adulto também pode vir, tá bom? Segundo informativo, é relativo às Bíblias da igreja, tá? Nós estamos aí, vamos fazer 50 anos, já estava tudo acertado para a gente fechar com o teatro da Univais, mas fomos lá, mas tivemos um probleminha, porque o pessoal lá acha que o nosso som, né? Não sei se eles olharam no YouTube, viram o Marcelo tocando aqui, não sei, o Lucas Lomelino na bateria, e eles entenderam que poderia dificultar ali, porque o hospital é muito coladinho, então nós não conseguimos, a não ser que as coisas mudem, tá? Então orem, porque nós estamos tentando arrumar aí um lugar, tá certo? Então você pode encomendar Bíblias comemorativas dos 50 anos da igreja. Manda uma mensagem para o WhatsApp da igreja. Helder, coloca aquele WhatsApp para nós aí, queridão. Você tem aqui o WhatsApp da nossa igreja, manda uma mensagem para cá dizendo que você quer uma Bíblia comemorativa. A gente vai fazer um pouquinho a mais? Vai, mas o problema é que esse pouquinho a mais pode não sobrar para você. Então, a nossa intenção é servir primeiro aquelas pessoas que deram o nome, se comprometeram ali, tá bom? E aí aquilo que sobrar, obviamente, vai ser ofertado também. Tá certo? Outro informe é o seguinte, nós estamos começando a abrir inscrição nesse mesmo WhatsApp aí, e nesse mesmo telefone, para uma classe de escola bíblica voltada para pessoas que já compreenderam o Evangelho, que vêm nos acompanhando, compreenderam o Evangelho, e querem passar pelas águas do batismo, tá? E aqueles também que estão vindo de outras igrejas para cá, que gostariam de caminhar com essa igreja. Então você pode também mandar um WhatsApp e falar, olha, eu gostaria de participar dessa classe de escola bíblica dominical para novos. A Raquel vai identificar e a partir da quantidade de pessoas nós vamos ver aonde que nós vamos alocar essa turma. Nós estamos sem lugar, mas nós vamos orar aí para Deus mover as águas aí. Bacana? Efésios capítulo de número 1, quinta-feira passada nós tivemos aqui a despedida do Antônio. Parece que a gente estava mandando o Antônio para a Ucrânia, mas a gente estava mandando para Foz do Iguaçu. Ele ainda falou assim, eu não sei o que eu vou encontrar lá. Eu falei, mas eu sei, Cataratas do Iguaçu, Paraguai, Argentina, carne boa e barata, é isso que você vai encontrar lá. Né? Então, mas foi um barato. E ele veio de terno, todo preparado, todo alinhado, não é? E nós planejávamos fazer uma recepção depois, mas aí houve a mãe dele esqueceu do salgadinho, houve um ruído na mensagem, né, Wesley? Estava cheia e nós cumprimos a nossa parte, nós compramos os refrigerantes, mas como não tinha salgadinho, ficou só os refrigerantes aí, então não teve a despedida do Antônio aqui na igreja, mas foi nessa parte, né? Mas foi um tempo muito legal, e ele estava muito emocionado, e foi muito legal. Efésios capítulo 1, nós vamos abrir essa carta hoje.
Minha proposta aqui para você é que a gente comece a partir de hoje, aos domingos à noite, a trabalhar nessa carta. Eu quero trazer aqui algumas mensagens na carta aos Efésios. Toda vez que eu for pregar aqui à noite, pode ser que um domingo ou outro a gente inverta e use o tempo por algum outro tipo de mensagem, de acordo com o tema, como a Páscoa ou qualquer outra coisa dessa natureza, mas no geral eu quero abrir essa carta com você e quero conduzir você para dentro desse material, que é um material riquíssimo. E a minha motivação inicial em trabalhar com essa carta está baseada no fato dessa carta unir dois pontos importantes que eu tenho falado, mencionado muito aqui nessa igreja e que eu acredito muito, que é a união da teologia com a prática da vida. No meu entendimento, e creio que isso é bíblico, e talvez muitos dos que estão aqui entendem dessa forma, que nós precisamos conhecer teologia, nós precisamos aprender sobre as coisas de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus, mas isso precisa resultar na aplicação prática na nossa vida. Nós precisamos pegar essa teologia que nós tanto falamos aqui, os domingos de manhã, as quintas-feiras, aos domingos à noite, e nós precisamos aplicar isso na vida da gente. Isso foi uma motivação que eu tive para trazer essa carta, porque essa carta ela vai unir essas duas coisas. E, dentre os muitos objetivos que essa igreja aqui tem, um deles, e talvez o mais prioritário, é que você entenda que a sua vida espiritual ela não pode se resumir a ouvir mensagens de autoajuda ou mensagens motivacionais. Não que eu seja contrário, em que em um momento ou outro, tanto eu, quanto o Marcelo, ou quanto qualquer outro pregador, possa trazer para você aqui uma mensagem mais motivacional, uma coisa meio coach, não é? Mas não é isso que tem que alimentar a sua vida. Você precisa aprender a palavra de Deus, a Bíblia, a autoajuda que a Bíblia oferece para nós, a motivação que a Bíblia tem para oferecer para você, é sempre levar você a se parecer com Cristo e glorificar o nome de Deus. Essa é a maior motivação que a Bíblia tem aqui, a autoajuda, o bem. Quando você lê lá em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele bem ali, nós já estudamos aqui num domingo de manhã, não tem nada a ver a proporcionar para você uma vida melhor. Todas as coisas acontecem para que você tenha desprazer. Porque você não tenha desprazer e tenha prazer. Todas as coisas contribuem para que você não tenha problema, não é isso. O bem ali é o evangelho aplicado à sua vida. O bem ali é você se parecer com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que acontece quando uma pessoa entende o evangelho de Jesus e aplica esse evangelho na sua vida na prática. Então não basta apenas você pensar que é salvo em Cristo Jesus, mas as evidências da salvação, elas precisam acompanhar a sua vida. Quando Paulo escreveu Tito, no capítulo 2, nos versos 11 a 13, olha a palavra que ele deu a Tito. Ele diz assim no verso 11, porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina, olha a pedagogia da graça de Deus, é a graça de Deus no seu aspecto pedagógico. O que ela faz? Qual é o propósito pedagógico da graça de Deus? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, ela nos ensina a viver de maneira sensata, ela nos ensina a viver de maneira justa e piedosa nesta era presente. Enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo a Tito aqui? Que nesse espaço de tempo, entre a nossa conversão e a volta de Cristo, o que Deus planejou para nós não foi que nós tivéssemos uma vida resumida a idas e vindas na igreja, ou ouvirmos mensagens aqui, voltarmos para a nossa casa, para viver a nossa vida cotidiana, sem que a palavra de Deus nos levasse, de fato, a glorificar o nome dele. Você foi salvo, se a graça de Deus te alcançou, se o evangelho fez sentido para você, se você compreendeu o evangelho, a ideia é que a sua vida cresça espiritualmente, que você se pareça com Cristo, que você sirva a Cristo, que você aprenda sobre Cristo e aplique na sua vida para que o nome de Deus seja glorificado naquilo que Ele fez pela sua vida.
Então eu creio que a carta aos Efésios ela vai nos ajudar a chegar a esse entendimento. Ela também é um material rico em conteúdo teológico importante para o nosso crescimento espiritual. Então, quando nós entrarmos nessa carta, minha esperança é que depois de tantas coisas que você vai ouvir nessa carta, você entenda o valor da graça. Graça é Deus estendendo a sua mão para nós, não para nos punir, mas para nos salvar. E entender o valor da graça é muito mais do que entender o conceito de graça. Você pode ler o que é graça no dicionário, você pode ouvir conceitos sobre a graça, mas não entender o valor dela na sua vida. Então, entender o valor da graça, o significado da graça, é muito mais importante do que nós entendermos apenas o conceito da graça. Eu espero também que, ao final disso, você saiba muito sobre vida pessoal cristã. É importante que você entenda que ser crente é aplicar as Escrituras na vida. Isso é ser um cristão. Que você entenda que ser crente, e uma coisa que essa carta vai falar muito, é estar unido com Cristo Jesus e com a sua igreja. Isso é uma coisa incrível aqui nessa carta. É como ela apresenta para nós que Cristo e a sua igreja é uma unidade que não pode ser rompida. Você não pode cortar a cabeça de um corpo. Você não pode ser evangélico apenas pensando que você está em Cristo e não está na igreja. O Novo Testamento não dá margem para desigrejado. Estar em Cristo, a gente vai ver isso aqui, a vida pessoal, a nossa vida cristã, o ser crente, é estar em união com Cristo, uma união mística com o cabeça e uma união com o povo dele, com a igreja dele. Isso é ser cristão. Então você vai aprender também aqui, eu espero que você entenda o valor da igreja. Deus está levantando o seu povo, a sua igreja, e esse povo é o povo da graça, o povo das Escrituras, o povo de Deus e o povo da unidade. Esse é o povo que é a igreja do Senhor Jesus. Então, eu quero te convidar a ir para o texto. A gente vai fazer apenas uma introdução hoje, nós vamos falar dos versos 1 e 2. E aí, na próxima semana, a gente talvez fale de uma sessão maior. Olha o que diz essa carta, olha como que ela abre para nós. Né? Ela vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade ímpar, única, especial, que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra, um texto maravilhoso, uma carta importantíssima nas Escrituras Sagradas, para aprendermos coisas que são grandes, tremendas e importantes para a nossa vida. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo a escrever essas linhas, esse mesmo Espírito lance luz sobre esse texto, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, para que haja entendimento da Tua palavra. E havendo entendimento, ó Deus, eu ainda clamo mais, eu ainda peço mais, que o mesmo Espírito que inspirou e o mesmo Espírito que ilumina, ele também, ó Deus, conduza, orienta e leve o crente a colocar em prática o que as Escrituras nos ensinam, a absorver o máximo dessa palavra para o crescimento pessoal da sua família e da sua igreja. Em nome do poderoso Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor nosso, é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Esse verso de número 1 do texto, a gente pode dividir ele em duas partes. A parte A do verso é a identificação de quem escreveu. E a parte B é a identificação dos destinatários dessa carta. É com eles que nós vamos aprender nessa introdução à carta aos Efésios. Veja bem que Paulo se identifica aí como sendo o escritor dessa carta, o apóstolo Paulo, aquele que escreveu além dessa, outras 12 cartas aí do Novo Testamento, num total de 13, e ainda concorre, segundo alguns, à autoria da carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi que escreveu.
não é? Mas tem gente que diz, não, talvez tenha sido Paulo, outros Apolo, já disseram até que foi uma mulher que escreveu a carta aos Hebreus. Então as especulações são muitas, mas está aí o apóstolo Paulo, que é muito conhecido nosso, e ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Então, quando ele faz isso, quando ele se identifica como sendo um apóstolo, ele quer que os seus leitores e nós também entendamos que as coisas que seriam escritas naquele momento, elas seriam escritas e viriam por autoridade do Senhor da igreja. Isso era o apostolado naquela época. A igreja, ela está estruturada sobre uma pedra angular que é Jesus Cristo. É ele que é a estrutura central da igreja. Mas o cristianismo, a igreja de Jesus no primeiro século, ela cresce e se desenvolve sobre os fundamentos dos apóstolos, os seus ensinos, a sua doutrina. Essa carta mesmo no capítulo 2, no verso 20, vai dizer assim, no verso 19 diz assim, portanto vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então, quando Paulo diz que ele é um apóstolo de Jesus, ele está dizendo, olha, essa carta vai com autoridade. É como se ele estivesse dizendo, eu quero que vocês recebam isso, que vocês leiam isso, que vocês entendam isso, como sendo algo que está vindo da parte do Senhor da igreja. Eu escrevo com legitimidade de alguém que foi levantado por Deus. Essa era a prerrogativa apostólica naquela época. Então, o ensino dos apóstolos, a ideia de ser um apóstolo era algo extremamente importante, relevante e que dava autoridade àquela escrita. E é dessa forma que todas as pessoas deveriam olhar para a Bíblia, como um livro inspirado por Deus, com autoridade tanto apostólica, no caso aqui do Novo Testamento, como no Antigo Testamento, como o texto de Efésios 2:20 diz, os fundamentos dos profetas. Então toda a Escritura Sagrada, todo o texto bíblico, ele vem para nós com muita autoridade divina. É assim que todas as pessoas deveriam receber as Escrituras, mas infelizmente não é assim que funciona. Muita gente ainda olha para a Bíblia com ceticismo no coração, muita gente ainda olha para a Bíblia como um livro escrito apenas por homens, por interesses pessoais. Muita gente olha para a Bíblia simplesmente como um livro histórico e nada mais do que isso. Mas os crentes em Cristo Jesus, o povo de Deus, esses sim, eles têm o dever de receber as Escrituras da Bíblia, as Escrituras Sagradas, como palavra inspirada por Deus. Os crentes, eles têm o dever de receber dessa forma. É muito triste quando a gente lida com crentes que a Bíblia não tem esse peso na vida deles, não tem essa representação na vida deles. A palavra de Deus, ela é norma de fé. A palavra de Deus é norma de prática, a palavra de Deus é norma de conduta, é norma de vida do povo pelo qual Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Então esse povo, e a gente vai falar muito disso na carta aos Efésios, essa ideia dessa, como dizem alguns comentaristas, dessa nova sociedade que Deus vai trazendo em Cristo Jesus, a gente vai ver que a norma de regra e fé desse povo são as Escrituras Sagradas. Então o crente ele tem esse dever de receber a Escritura Sagrada como de fato palavra de Deus, porque essa era a intenção do apóstolo quando ele escreveu. Recebam essa carta como palavra de Deus. Então esse povo recebe as Escrituras, esse povo de Deus, o povo do Cordeiro, ele deve receber as Escrituras e aplicar na sua vida, não por obrigação, mas porque o mesmo Deus que os salvou em Cristo Jesus é o mesmo que, através do seu Espírito, testemunha no coração do homem arrependido que esta palavra deve ser acolhida no seu coração e aplicada na sua vida. Isso é um processo natural da conversão. O mesmo Espírito, esse mesmo Espírito que atua no momento da conversão,
que nos leva a crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, esse mesmo Espírito motiva essa pessoa a receber as Escrituras Sagradas, e esse mesmo Espírito vai conduzindo essa pessoa para que as Escrituras Sagradas se tornem norma de regra, fé e prática de vida para ela. É o mesmo Espírito. E é por isso que João traz, a gente tem estudado isso aqui nas quintas-feiras, na primeira carta de João, que João traz como uma das provas da conversão a obediência à palavra do Senhor. João traz 3 provas para a conversão. Como é que a gente sabe que uma pessoa é convertida? Como é que a gente entende que uma pessoa que entrou na igreja, a despeito dela ter um conhecimento aqui razoável das Escrituras, e que ela é capaz talvez de pegar um texto bíblico e ensinar alguma coisa para alguém, como é que a gente sabe que realmente essa pessoa vem da parte de Deus? Então, para você saber isso, você tem que ler 1 João e escutar as mensagens do pastor Paulo de quinta-feira. Amém, irmãos? Pode ser no YouTube ou pode vir aqui presencialmente. João dá 3 critérios: a prova do amor, a prova da obediência e a prova doutrinária. Então ele diz sobre isso: mesmo que salvo é o mesmo quem dita as regras e é o mesmo que trabalha no coração do salvo para que ele obedeça. Além de ser apóstolo de Cristo, ele também fala do porquê que ele é um apóstolo. E Paulo, ele teve que defender muito essa ideia do seu apostolado, porque ele não pertenceu ao ciclo dos 12 principais. O apóstolo Paulo, ele vem como 13º apóstolo, e ele vem de uma forma totalmente diferente dos outros. Haviam critérios para que uma pessoa pudesse ser um apóstolo. É por isso que nós dizemos hoje, que no dia de hoje, no século 21, não existe mais o apostolado conforme os 12. Isso não existe mais. Porque um dos critérios seria justamente ter essa visão do Cristo ressurreto. Então, os apóstolos tiveram, aqueles 12 homens tiveram isso. E não só eles, mas tantas outras pessoas viram Cristo ressurreto, e Paulo viu de uma forma diferente. Então, além de ser apóstolo, ele vai dizer que ele não é apóstolo porque ele decidiu ser apóstolo. Ele não foi apóstolo porque ele era muito inteligente. Ele não foi apóstolo porque um dia ele acordou de manhã e disse assim: agora eu quero ser apóstolo. Eu já trabalhei muito no judaísmo, agora fechou o ciclo e agora eu vou pagar de apóstolo. Não, ele foi pela vontade de Deus. Tem muita gente no ministério da palavra que estão, mas Deus não chamou. E muitos que não queriam estar, mas Deus convocou. Assim é o ministério da palavra. O ministério da palavra ele é mais ou menos assim. Um dia você está glorificando a Deus com a sua família, está tudo maravilhoso para você, você está com uma vida bacana, as coisas estão indo bem, você tem alguns planos na sua cabeça, você tem alguns sonhos no coração, e você todo dia diz que ama o Senhor e serve ao Senhor, até que um dia Deus olha para você e diz: meu filho amado, eu gosto tanto de você que eu vou te arrumar um problemão. Eu vou te arrumar um problema muito sério. As pessoas não vão mais olhar você de uma forma como elas olham hoje. Muita gente vai amar você, muita gente vai colocar você no coração, as pessoas, algumas vão crescer com aquilo que você diz, mas outras simplesmente vão se fechar para você, não importa o que você diga. Você vai ser amado, mas vai ser odiado também. Você vai ser querido, mas vai ser rejeitado também. Então eu vou arrumar um baita de um problema para você. Você vai ser pastor. Você vai ser pastor. E aí você que era benquisto em todo mundo, você era o cara da igreja, que era convidado para todos os almoços e churrasco, e agora você não vai ser para mais nada. Você vai passar a ser o maior sujeira. É assim que vai acontecer. Então muita gente está no ministério pastoral, mas ela não queria estar. Uma vez eu, não sei com quem que eu fui, que eu falei aqui na igreja, que eu encontrei aqui, a gente batendo papo, eu disse assim: você precisava me conhecer quando eu não era pastor. Você ia me amar. Eu era o sujeito mais popular da igreja. O cara bacana, que não podia ter uma macarronada que eu e minha família não tivéssemos lá. Mas quando você é pastor, você vai passar a ser o mais rejeitado da igreja. É assim que funciona. E Paulo abraçou esse ministério,
Não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. O ministério da palavra não vem de nós. É Deus quem chama, é Deus quem capacita e é Deus quem envia. E ele pode fazer isso e faz isso, às vezes, através da igreja dele. Ministério nenhum é produto do coração do homem, ele é colocado no coração do homem. Dificilmente alguém, ele vai crescendo com aquele desejo assim, um dia eu vou ser pastor. Eu tinha um colega que me descobriu agora no WhatsApp, mandou uma mensagem para mim, um colega de seminário, nós conversamos, nós rimos, ele foi consagrado no 2º ano do seminário. E ele amava ser pastor, ele ama até hoje. Eu falava que ele era o pastor do sistema. Nós fomos num congresso uma vez no Seminário Teológico Batista do Sul e ele levou 2, 3 ternos na mala do carro no 2º ano do seminário, irmão. Chegou lá todo mundo de bermuda, calça jeans e ele... impecável. Ela assim. Igual o Antônio. Igual o Antônio. Eu brinquei com o Marcelo. Marcelo, se fosse sua despedida, você ia aparecer aqui com a calça toda rasgada, uma jaqueta daquela, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Já viu a jaqueta dele? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. E com aquela máscara que ele tem de assaltante de trem de faroeste, já viu? Ele ia aparecer desse jeito aqui na despedida dele, né? Mas dificilmente alguém amanhece e diz assim, eu vou ser pastor. Não é assim que funciona. Ministério nenhum é produto do coração do homem, ele é colocado no coração do homem. E quando Paulo escreve essa carta, ele se identifica como aquele que foi chamado segundo a vontade de Deus. Essa é a identificação de quem escreveu a carta. Agora ele vai identificar quem recebe essa carta. Ele vai chamar essas pessoas que recebem, mostrando para nós 4 aspectos sobre o seu destinatário. Vai dizer que são os santos, os fiéis que estão em Cristo Jesus na cidade de Éfeso. 4 aspectos importantíssimos de quem está recebendo essas escrituras, esse texto que o apóstolo manda com autoridade apostólica vindo da parte do Senhor Jesus Cristo. O primeiro são os santos, não é? Paulo não está falando aqui do caráter impecável dessas pessoas. Paulo não está falando que eles pertencem a uma elite espiritual. Paulo está falando da condição deles em Cristo Jesus. Eles foram separados para pertencerem a Deus. Presta atenção, é isso que um crente é, uma pessoa separada para Deus. Isso é uma coisa que você não pode perder nunca a noção disso. Você é crente, você foi separado para pertencer a Deus. Se na sua casa todo mundo é crente, a sua família foi separada para pertencer a Deus e glorificar o nome dele. Eu vou falar disso um pouquinho mais no final, mas é um problema na vida dos crentes quando eles perdem a noção dessa separação. Eles querem viver no mundo como se não fossem separados para Deus. Então, os santos são essas pessoas, e é isso que um crente é. Se você já entregou sua vida a Cristo, você precisa entender isso. Se sua casa são casas de crentes, sua família foi separada para pertencer a Deus. E a família de Deus, o povo de Cristo, é o povo que foi separado para pertencer a Deus. Por isso que a palavra de Deus é tão importante para esse povo. Porque a palavra de Deus ensina a esse povo como eles devem viver. A palavra de Deus é a regra desse povo. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, é um santo, um separado, se a sua família foi separada para o Senhor, você precisa entender que a palavra de Deus é que vai ensinar como você deve viver, como a sua família deve viver. E quando essa palavra sai da sua casa, quando ela já não encontra um lugar ali, quando ela já não é mais lida, analisada, estudada, meditada, vai dar problema. Porque aquilo que é a conduta do povo de Deus já não está mais norteando a vida daquela família. Paulo também chama eles de fiéis. E essa palavra ela pode ser entendida de 2 formas. Na forma ativa, fiel é aquele que vive confiando no Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês que foram separados para serem povo de Deus, cuja vida é uma vida de confiança no Senhor. Vocês entregaram a vida ao Senhor. Vocês confiam nele. Mas também na forma passiva é aqueles que são fiéis ao Senhor. Nos 2 sentidos, o povo de Deus é aquele povo que confia no Senhor e é fiel ao Senhor. É difícil você imaginar uma coisa sem a outra.
Por isso que Paulo vai unindo esses conceitos todo para se referir a um grupo só, a igreja de Jesus. Vocês foram separados por Deus. Vocês são fiéis a Deus nos dois sentidos, na confiança e na fidelidade que vocês têm a Ele. Depois, ele vai dizer assim, que esses crentes santos, separados e fiéis, eles estão em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Estar em Cristo é essa união vital e pessoal com Ele e, consequentemente, com o seu povo. Jesus falou disso lá em João capítulo 15. Coloca para nós aí, Helder, no verso de número 1. Eu não sei nem se eu vou ler ele todo, mas acho que o verso 1 já vai lembrar você do que se trata. Não é? É aquele texto que Jesus diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A partir daqui, o que Jesus vai dizer? Que nós precisamos estar unidos a Ele, vinculados a Ele, porque a vida vem dEle, tudo vem dEle. Então, o crente em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo, é aquele que está vinculado a essa videira, cuja sua vida, a sua estrutura do ser cristão, da sua família, de tudo que ele é, tem origem e recebe desse Jesus Cristo que é a sua fonte de vida. Então, estar em Cristo é fazer parte da família de Deus. Não tem como pertencer ao corpo de Cristo sem estar unido a Ele e sem estar unido à sua igreja. Não tem como ser diferente. Você não pode estar unido a Cristo e não estar unido a povo nenhum, porque a igreja é justamente o corpo dele e é alimentado por ele. Estar em Cristo é estar identificado nele. Quando João escreve o seu evangelho, lá no capítulo 14, no verso 20, em meio a um discurso de despedida, quando Jesus diz que vai para o Pai, mas que não deixará os seus discípulos órfãos, e quando ele promete ali o Espírito Santo, e ele diz que um dia ele voltaria, olha o que ele diz aí no verso 20, naquele dia, que pode ser justamente o dia da volta dele, como pode ser o momento ali da morte e ressurreição, quando os discípulos o veriam ressurreto, entenderiam todas as coisas, ele vai dizer, naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Olha a unidade toda. Cristo e a sua igreja é uma coisa só. Não tem como a gente separar isso. Por isso que é importante você estar vinculado a uma comunidade cristã. Por isso que é importante você estar implicado com uma comunidade cristã. Não é só a ideia de você vir à igreja. A ideia é de você estar implicado com esse corpo. Por isso que a gente sempre fala, gente, seja membro, não acessório. Tá vendo aqui meu relógio anda comigo, essa aliança aqui, eu não sei nem... Olha, você tira, fica até a marca. Tá vendo? Mas isso é só um acessório. O dedo é corpo. Se arrancar, vai doer. Se arrancar, vai fazer falta. Mas isso aqui é só um acessório. Seja corpo e não acessório. Então, ser cristão é essencialmente estar unido a Cristo e ao seu povo. A gente vai ver o valor disso dos versos 13 a 14, quando a gente falar da vitalidade, da fundamentalidade, da essencialidade de se estar em Cristo. Nosso passado, nosso presente, o nosso futuro, tudo está ligado a Jesus Cristo. Então veja bem que Paulo os identifica como santos, Paulo os identifica como fiéis e Paulo diz que eles estão em Cristo, mas eles também estão em Éfeso. Então, por último e não menos importante, aqueles crentes que são chamados de santos, fiéis e que estão posicionados espiritualmente em Cristo, eles também estão geograficamente posicionados na cidade de Éfeso. E essa cidade é uma cidade importante. Éfeso foi uma colônia grega que se tornou província do Império Romano. E é um dos pontos mais conhecidos nessa cidade é o famoso Templo de Ártemis, que veio a ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não é? O capítulo 19 de Atos, ele narra a passagem de Paulo por Éfeso. E foi uma passagem muito confusa. Houveram muitas coisas quando Paulo esteve em Éfeso, né? Alguns discípulos receberam o batismo do Espírito, pessoas que acreditaram na mensagem de João, foram batizadas por arrependimento, mas seu conhecimento da obra de Cristo e do Espírito Santo estava incompleto.
Então, alguns casos houve a repetição do mesmo episódio lá de Atos capítulo 2, que foi a descida do Espírito Santo. Isso se repetiu algumas vezes por motivos específicos. Foi o que aconteceu em Éfeso. Lá em Éfeso, Paulo chegou numa sinagoga, pregou o evangelho e muita gente creu. Muita gente aceitou a fé em Jesus Cristo, mas muitos se recusaram a crer. É assim que acontece toda vez que a gente prega o evangelho. Muita gente abre o coração, muita gente aceita de bom grado e muita gente fecha o coração e se recusa a crer. Lá também Paulo operou muitos milagres, Deus operou muitos milagres por intermédio de Paulo, confirmando o ministério dele. Outro episódio muito interessante lá foi que aqueles que aceitaram a fé em Jesus Cristo, elas foram deixando o ocultismo, o misticismo e a idolatria. Foi onde houve aquele movimento de queimar livros de ocultismo e de bruxaria. Isso aconteceu depois que Paulo passou ali. Ele pregou o evangelho, as pessoas converteram e foram tirando das suas casas essas coisas que não pertenciam à vida cristã. Houve lá também aquele movimento, aquele momento tumultuado em que algumas pessoas resolveram expulsar demônios e na hora que foram expulsar um demônio de um camarada lá, disseram para ele assim, ó, eu vos expulso em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio olhou para o cidadão e falou assim, bom, eu conheço Jesus e Paulo, agora você eu não conheço não. E disse que o demônio avançou no cara e rasgou as roupas dele e saíram pelado pela rua, não é? Então, Paulo era conhecido no céu e no inferno, e eles não eram conhecidos nem no céu e nem no inferno. Então, isso deu um tumulto ali. Outro tumulto foi com os artesãos de Éfeso. Por quê? Eles entendiam que Paulo estava prejudicando os seus negócios. Quais eram os negócios deles? Eles vendiam miniatura da deusa Artemis. Então, à medida que as pessoas iam convertendo, elas não queriam mais comprar essas coisas. Então, um artesão lá famoso chamado Demétrio criou um tumulto e quase aprisionou o apóstolo Paulo. Agora, veja bem, é nesse lugar confuso, cheio de idolatria, cheio de misticismo, cheio de ocultismo, que estão geograficamente localizados os santos fiéis e aqueles que estão em Cristo. Hoje não é diferente. A igreja de Cristo, os salvos pela graça, os santos, os fiéis, aqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo, eles também estão localizados em algum lugar físico. Aqui em Pouso Alegre, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Congonhal, em Estiva, em Extrema. Em todos os lugares físicos, eles estão posicionados. Então, os crentes, eles pertencem a dois mundos. Eles vivem em Cristo, mas eles também moram no mundo secular. Eles estão na terra, mas eles também estão nos lugares celestiais. Esse é o povo de Deus. Eles estão nesse mundo, mas eles pertencem a Cristo. E é aí que vem o maior dos problemas. A maioria dos problemas do crente começa quando ele se esquece que ele é um cidadão do reino dos céus. E quando ele se esquece disso, ele vive mais o mundo do que Cristo. Então a sua vida começa a se parecer mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. A sua mesa está mais composta daquilo que é do mundo do que daquilo que é de Deus. As suas vestimentas, a sua roupa, a sua imagem, aquilo que ele ouve, aquilo que ele bebe, aquilo que ele come, os lugares que ele visita, tem mais a ver com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Ele se esqueceu que ele é um cidadão do céu. Ele se esqueceu completamente o conceito de ser separado para Deus. E é aí que surgem os problemas. Porque começa a entrar a apostasia espiritual na família. Começa a entrar a indiferença espiritual. Começa a entrar o desapego pelo povo de Deus, pelo povo santo, pelo fiel, por aquele que Deus chamou, começa a perder o vínculo com essa comunidade. E aí nós vamos experimentar uma das coisas mais perigosas na vida de uma pessoa, que eu ensinei aqui, se não sei, se foi no Salmo 133, não me lembro, que é o problema do desvio. É quando nós começamos a enfrentar o problema do desvio, aqueles que vão se desviando da fé cristã. Então, Paulo escreve a essa igreja com o propósito de ensiná-los verdades essenciais da fé cristã e encorajar esse povo a aplicar essas verdades
na sua vida. Isso é a carta aos Efésios. Eu quero fazer uma conclusão aqui agora, e uma conclusão aplicando o que Efésios pretende nos ensinar. Hoje foi apenas uma introdução. O que essa carta pretende nos ensinar? Eu aprendo aqui que Deus fez uma obra de graça e misericórdia, e isso foi demonstrado na obra histórica de Jesus Cristo. Jesus nasceu de mulher, ele cresceu numa comunidade, ele operou milagres, falou do reino de Deus, foi para a cruz, morreu e ressuscitou. E em Cristo, Deus vem reunindo, através dessa obra histórica de Jesus Cristo, Deus vem reunindo um povo e continua fazendo isso até hoje. Até hoje, através do Espírito Santo, Deus vem chamando e reunindo o seu povo. Observe esse texto que está lá em Tito 2,14, que a gente leu ali, né? Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Esse é o povo de Deus. Deixa eu repetir o texto aqui, 2,14 de Tito. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, que Paulo chama de santos, fiéis, aqueles que estão em Cristo e que moram em Éfeso, aqui nessa carta. Esse povo particularmente seu, Paulo vai dizer a Tito, é um povo dedicado à prática das boas obras, é a igreja de Cristo. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A carta vai mostrar a grande obra de Deus em Cristo e como o povo de Deus, a família de Deus, o corpo de Cristo deve viver nesse mundo. Essa carta vai ensinar isso. E como nós precisamos aprender. Como nós precisamos aprender, porque a nossa vida enquanto crentes em Jesus Cristo não é voltada para nós, mas é para a glória de Deus. John Stott, um comentarista dessa carta, ele diz assim, olha, essa carta é uma magnífica combinação de doutrina cristã e do dever cristão, da fé cristã e da vida cristã, daquilo que Deus fez através de Cristo e do que nós devemos fazer em decorrência disso. Olha a combinação que é essa carta. Essa carta vai nos ensinar o valor da igreja e de se pertencer a ela. A gente vive tempos em que muitas pessoas pensam que elas podem ser evangélicos dando pouco ou nenhum valor à igreja de Cristo. É a época de hoje. As pessoas pensam que podem ser evangélicas, cristãs, sem dar valor ao corpo de Cristo. E nós vamos aprender aqui que isso é impossível. Isso não existe na Bíblia nem no Novo Testamento. Paulo fecha no versículo 2 dizendo, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça é o que Deus nos deu em Cristo, e paz é o resultado dessa graça. Então, em Cristo, nós temos paz com Deus, paz de Deus e paz uns com os outros. Então, aqui, nós temos um tesouro fantástico da palavra de Deus, para nos ensinar o valor de conhecermos as Escrituras Sagradas e aprendermos o que é ser povo de Deus, o que é ser família de Deus, como é que a gente estrutura a nossa família de acordo com a vontade de Deus, como é que a gente vive de acordo com a vontade de Deus e o dever que a gente tem de aplicar aquilo que a gente aprende aqui na igreja ao dia a dia da nossa vida. Meu desejo é que você cresça. Cada vez que a gente falar de Efésios, que você cresça e cresça para a glória dele. E quando nós fizermos isso, quando nós estivermos crescendo para a glória dele, cada vez mais, veremos também a glória dele na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Como nós queremos isso? Ver filhos nas mãos de Deus, ver parentes sendo salvos nas mãos de Deus, ver pessoas convertendo a Cristo. E nós vamos ver isso à medida que a gente aplica a Bíblia na vida da gente, custe o que custar. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Meu coração, Espírito de Deus.
tua habitação, sou morada dobrada pela santidade. Tua voz nesta geração. Sou aqui, vejo pela fé, viver amar tudo que tu és, o amor do noivo verdadeira, restaurada, o santo amiga. A morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos tudo melhor. E Deus, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. E eu espero que cada vez que você ouça a palavra de Deus, seja à noite, de manhã, às quintas-feiras, seja pelo YouTube, na escola bíblica dominical, que você e a sua família sempre cresça no Senhor para a honra e glória dele. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por cada família que aqui está, por cada pessoa que aqui está, que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Eu louvo o Senhor pela vida de cada uma delas. Nos dê uma noite próspera, leve-nos para casa com toda a segurança do Senhor. E durante a semana, que seja uma semana abençoada para a glória do Senhor Jesus. Pois é em nome dele que nós oramos hoje sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela. Deus abençoe sua vida. Somos o Senhor, Senhor.